De facto, Musk falhou tão miseravelmente no seu trabalho e causou tantos problemas que está agora a distanciar-se da administração de Trump. Não é como se eu concordasse com tudo o que a administração faz. Então é como se... Eu concordo com muito do que a administração faz, mas nós temos diferenças de opinião. Os romances mais intensos nem sempre são os mais duradouros. E a separação entre Trump e Musk foi tão escaldante como a curta e muito pública relação que mantiveram nos primeiros meses da presidência americana. Deixem-me fazer-vos um resumo do drama. Musk sentiu-se traído por uma grande e maravilhosa lei. Sim, é mesmo esse o nome do diploma que condensa as principais ideias do início do segundo mandato de Donald Trump. Eu estava, francamente decepcionado ao ver a conta dos gastos que aumenta o déficit em vez de reduzir. Isso põe em causa o trabalho que a equipa do DOGE está a fazer. Depois de algumas críticas e de uma despedida civilizada na Sala Oval, Donald Trump e Elon Musk deslocaram-se para as respectivas redes sociais e aí, como deve ser, partiram a louça toda. Musk disse que a lei é uma abominação nojenta e Trump responde-lhe: O Elon está com medo porque terminamos o mandato dos benefícios para veículos elétricos, que era muito dinheiro para veículos elétricos. Está a ser um momento difícil para os veículos elétricos. Estou muito desiludido porque Elon conhecia os pormenores desta lei melhor que ninguém. Ele disse as coisas mais lindas sobre mim. E ele não disse nada de mal sobre mim pessoalmente. Mas eu tenho certeza que isso virá a seguir. Mas eu estou muito desiludido com o Elon. Eu ajudei muito o Elon. Só descobriste que ele era má quando tocámos nos subsídios públicos ao teu negócio de carros elétricos. E digo-te mais, não foi graças a ti que ganhei as eleições. Musk não se fica e diz-lhe: Donald, só ganhaste por minha causa, és o ingrato. E digo-te mais, estás a esconder os fecheiros do escândalo Epstein porque fazes parte da rede de pedofilia. Impeachment. Dá mas é lugar ao Vance. Vai daí, Trump resolve dizer, como quem não quer a coisa, que por poupar dinheiro o Estado devia cortar todos os subsídios e contratos com as empresas de Musk. Nós talvez precisemos de colocar o Doge em cima do Elon. Sabem o que é o Doge? É um monstro que pode ter de voltar a comer o Elon. Não seria terrível? Ele recebe muitos subsídios, Peter. Mas o Elon está muito assustado com o mandato dos veículos elétricos, que vai ser terminado. E sabe que mais? Nem todos querem um carro elétrico. Eu não quero um carro elétrico. Eu quero talvez um carro a gasolina, talvez um elétrico, talvez um híbrido. Se tiver um carro a hidrogênio há um problema, porque pode explodir, sabia? Talvez um a hidrogênio. Se você tiver um carro a hidrogênio. Ele está ansioso porque pode perder o apoio aos carros elétricos, mas sabe, ele pode perder muito mais do que isso. Eu digo-lhe que ele pode perder muito mais do que isso. Ah é, Donald? Vê lá se queres que tire a nave espacial da Starlink e depois quer ver como é que chegas à Estação Espacial Internacional. Enfim, escolho rápido, não acham? Se não perceberam nada do drama entre estes dois corações atormentados, não se preocupem. Em breve tudo fará sentido. O episódio hoje é mesmo sobre o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Eu sou a Mariana Mortágua e este é o podcast Senhores do Algoritmo, uma série sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias dos homens mais ricos do mundo. Visionário ou um bullshit artist? Uma das grandes prioridades sobre um Congresso republicano é acabar com a censura de esquerda e restaurar a liberdade de expressão na América. E já agora, enquanto estão aqui, sigam a rede social Truth Social. Está imparável. O Elon não vai comprar o Twitter. Onde ouviram isso antes? De mim? De uma conta falsa. Ele disse que é falsa. Muitas delas. Não, ele está confuso. Vocês sabem, ele disse no outro dia que nunca votou num republicano. E eu disse, não sabia disso. Ele disse-me que tinha votado em mim. Ele é outro artista da treta. Um aldrabão, como lhe chamou Trump. Progressista ou neoconservador. Um gênio ou uma fraude. A vida de Elon Musk não se presta a definições muito sólidas. O que diz e faz hoje pode não corresponder ao que defendeu ontem e certamente não o vincula ao que dirá ou fará amanhã. Ainda assim,
procuramos tendências, fios condutores na confusa vida pessoal e profissional de Musk, pequenos elementos que nos permitam compreender e talvez até antecipar os movimentos desta figura polémica. Elon Musk é um megalómano. É obcecado com distopias futuristas, como a colonização de Marte. É fascinado com a expansão da consciência humana para lá dos limites físicos do corpo e com a ideia de deixar um legado para o mundo. Em nome desse propósito, quebra todas as regras, a começar pela regra da verdade. As falsas promessas de Musk são tão famosas que até há um site que as registra todas. Carros voadores, uma base em Marte até 2028, uma fábrica movida à energia solar até 2019, 1 milhão de táxis robôs num espaço de 1 ano, disse isto em 2019, baterias solares para os Teslas, é só escolher. Tudo disponível em elonmusk.today. 2014. A Tesla Car no próximo ano será provavelmente capaz de usar o autopiloto em 90% das suas milhas. 2015. Provavelmente só estamos a 1 mês de ter carros autónomos nas ruas mais simples. 2016. O Model S e o Model X a este ponto podem dirigir autonomamente com maior segurança do que uma pessoa. 2017. Estamos no caminho para poder atravessar o país de Los Angeles a Nova York, de forma totalmente autónoma até ao final do ano. 2019. Mas no próximo ano, com certeza, teremos mais de 1 milhão de táxis robôs na rua. 2020. Estou extremamente confiante em alcançar a autonomia completa e em lançá-la no próximo ano. 2021. When do you think Tesla will solve level 4 FSD? No próximo ano. Mas vamos começar pelo início. No primeiro episódio falámos da ligação de vários membros da nova vaga conservadora de Silicon Valley à África do Sul. Muitos descendem de simpatizantes nazis que emigraram para aquele país em busca de fortuna, mas também entusiasmados pelas possibilidades abertas pelo regime do apartheid. É esse o caso do avô do nosso protagonista de hoje. Numa entrevista recente, Chris McGreal, correspondente do jornal Guardian na África do Sul, conta à jornalista norte-americana Amy Goodman sobre a importância desta herança familiar e política na formação de Musk. Deixo-vos aqui 3 excertos dessa conversa. O primeiro sobre o percurso da família de Musk. Errol Musk regarded himself as an anti-apartheid liberal. Errol Musk considerava-se um liberal anti-apartheid. Ele juntou-se ao Partido Federal Progressivo, que era ostensivamente contra o apartheid, mas deixa-o quando o partido começa a apoiar uma pessoa, um voto. E ele não acredita muito nisso. O avô de Musk, o avô canadiano, tinha sido presidente da parte canadiana de um movimento político nos anos 1930, chamado Technocracy Incorporated, que, na essência, queria acabar com a democracia nos Estados Unidos e no Canadá e ter tecnocratas a governar o país, o que até pode parecer familiar. Este movimento torna-se um partido de facto fascista, que foi banido durante a Segunda Guerra Mundial. Então o avô muda-se para a África do Sul, sem ter tido qualquer ligação anterior com o país, em 1950, porque ele gosta do som do apartheid. E até Errol Musk diz do avô que ele era um neonazi. And even Errol Musk says of the grandfather, he was an open neo-Nazi. Este outro, sobre a fortuna do pai, cujo papel Musk muitas vezes desvaloriza. Conditions on those mines were notoriously bad. As condições naquelas minas eram notoriamente más, como eram as minas da África Central e da África do Sul. O pai de Musk ganhou mesmo muito dinheiro. Tanto dinheiro que, quando a mãe se divorcia dele, estão listados um jato, um iate e várias casas no acordo de divórcio. Ele era extremamente rico. Musk ficou na África do Sul até aos 18 anos. Musk himself, he stayed in South Africa till he was 18. E sobre a justificação política para essa fortuna, acumulada à custa das regras racistas do apartheid. Uma das coisas que não é necessariamente conhecida fora da África do Sul é que há 2 tipos de brancos lá. Há os africanos, de que já falamos, mas também há uma grande população branca que fala inglês. E um dos aspectos da população que fala inglês é que, no papel, eram opositores ao apartheid, mas beneficiaram com ele. A maioria deles, certamente não todos, alguns eram indivíduos realmente heróicos, mas a maioria deles fez muito pouco para acabar com o apartheid.
to actually end apartheid. But one of the products of dos produtos disso são pessoas como Musk e Thiel, que se saíram muito bem e cujos pais se saíram muito bem também, durante e a partir do sistema de apartheid, e que negam a responsabilidade por isso. Passaram a culpa para os africanos, para o governo extremista, mas então têm de conseguir explicar como é que os seus próprios pais foram capazes de beneficiar tanto do apartheid. E o que fazem é justificar a sua riqueza com talentos individuais, naturais, o que os conduz para o caminho libertário e antigoverno. Porque, essencialmente, eles têm que explicar como é que também eles beneficiaram do apartheid, sem assumir essa responsabilidade. Because essentially they have to explain how they too were benefits of apartheid without taking responsibility. Nada indica que o tempo passado na África do Sul até aos 18 anos tenha sido muito feliz para Musk. Muito pelo contrário. O meu pai tinha problemas sérios. Ok, então não teve uma infância feliz. Ele era muito violento. Os relatos de bullying que sofreu na escola e dos abusos e agressões do pai ajudam-nos a compor o quadro psicológico do homem tóxico, fanfarrão e turbulento que hoje conhecemos. Com o tempo, estas características foram-se acentuando e misturaram-se com as deambulações políticas e ideológicas de Musk, do progressismo liberal ao neoconservadorismo e daí ao MAGA das trevas, ou Dark MAGA. I'm not just MAGA, I'm Dark Gothic MAGA. No primeiro episódio, já tivemos umas luzes sobre este movimento político de tecno-autoritários liderado por Peter Thiel, mas vamos voltar a ele em profundidade mais à frente. O que vos queria dizer é que nas suas contradições e excentricidades, Musk não foi sempre aquele personagem com ar desvairado que vimos a fazer saudação nazi no primeiro ato da presidência de Trump do segundo mandato. Na eleição de 2016, Musk financiou o Partido Democrata e votou na candidata Hillary Clinton. Nessa altura, Musk criticava as políticas migratórias e ambientais da direita norte-americana e chegou mesmo a abandonar o seu lugar num par de conselhos consultivos do governo em protesto com a decisão de Trump de romper com o Acordo de Paris sobre alterações climáticas durante o primeiro mandato. O que é que se passou entretanto? A amizade com Peter Thiel não explica esta transformação. Se ouviram o primeiro episódio desta série, já saberão que essa relação vem de muito longe, dos tempos da fundação do PayPal em 1998, quando Musk ainda apoiava o Partido Democrata. A mudança de Musk acontece gradualmente, como um sapo que vai cozendo na panela sem dar por isso à medida que a água aquece. E como este sapo, em particular, sofre de incontinência verbal, podemos seguir as suas redes sociais e perceber que a pandemia Covid-19 foi o combustível deste fogo lento. E Musk não foi a sua única vítima. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. QAnon. Já ouviu falar? Em 2020, cerca de metade dos cidadãos dos Estados Unidos da América responderam que sim. QAnon é a mãe de todas as teorias da conspiração. Uma teoria para governar todos, para encontrá-los, para trazê-los todos e, na escuridão, prendê-los. Saída das profundezas mais tenebrosas das seitas de extrema-direita, um movimento QAnon alastra-se pelos confins da internet como o vírus que nos manteve meses em casa, colados às redes sociais. Conhecemos expressões nacionais desta conspiração, ainda que aqui por Portugal, muito graças à humorista Joana Marques, o termo chalupices tenha sido mais utilizado para ideias como esta. A Covid não são vacinas. Sim, Covid, no teu entender, é uma indústria. Aquilo são experiências de modificação genética. Aquilo não são vacinas, ok? São experiências, ok? O que é grave, porque a malta foi num enredo, num engodo, que nos Estados Unidos foram gastos bilhões na propaganda do caos, do medo e do pânico, para levar precisamente as pessoas a serem injetadas. O problema do vírus SARS-CoV-2 não é o vírus SARS-CoV-2, é a falsa cura que inventaram para curar o vírus SARS-CoV-2, que não curou, nem impediu a transmissão, nem imunizou as pessoas, mas foram vendidas essas bandeiras. Vacinar os mais novos para salvar os mais velhos. Filhos da puta, desculpa.
Porque é isto. Isto é sem filtros, não é? É verdade. É isto, mano. Porque é uma vergonha, meu. Nos Estados Unidos da América, os integrantes do movimento QAnon vivem num mundo dominado por uma seita pedófila, adoradora de Satanás, que domina o Estado, a imprensa e Hollywood. Os seus seguidores acreditam que vivem mesmo neste mundo paralelo. Veem significados em mensagens online e acreditam que Donald Trump os poderá salvar da destruição. Durante a pandemia, o movimento QAnon parece ter ganhado muitos seguidores. Pode falar-nos sobre o que pensa sobre isso e o que é que tem a dizer às pessoas que seguem esse movimento agora? Bem, eu não sei muito sobre o movimento. Ouvi dizer que está a ganhar popularidade. E do que eu vi, essas pessoas, quando assistem ao que se passa nas ruas de Portland, quando assistem ao que aconteceu na cidade de Nova York, em apenas 6 ou 7 meses. Mas isto começou há 4 anos. Essas são as pessoas que não gostam de ver o que está a acontecer em lugares como Portland, em lugares como Chicago, Nova York e outras cidades. What's going on in places like Portland and places like Chicago and New York and other cities. Uma vez dentro da toca, os algoritmos das redes sociais tratam de enredar os conspiracionistas em absurdos cada vez mais extremos, como parece ter acontecido com Elon Musk, que descobre o Twitter e cedo se revolta com a política da plataforma para limitar as chamadas fake news, notícias falsas. Este contexto pode ter sido mesmo determinante para a reação de Musk à decisão da filha se assumir como uma mulher trans. Nessa altura, Musk escreveu um tweet em que dizia: "O meu filho morreu para o wokeismo e agora o vírus do wokeismo vai morrer." Por que é que está disposto a fazer disto um assunto? Isso aconteceu a um dos meus rapazes mais velhos. Eu fui, na verdade, enganado e levado a assinar documentos para um dos meus filhos mais velhos. E isto foi antes de compreender o que estava a passar. Houve muita confusão. Disseram-me que o meu filho poderia cometer suicídio. E isso foi uma mentira desde o início. Se há um aumento do risco de suicídio, a razão é por causa da depressão e da ansiedade, não por causa da disforia de género. Não me foi explicado que os bloqueadores de puberdade são, na verdade, drogas de esterilização. Então eu perdi o meu filho, na verdade. A razão pela qual é chamado de nome morto é porque o meu filho está morto. Então o meu filho está morto. Morto pelo vírus da mentalidade. Lamento ouvir isso. Não consigo imaginar como foi. Jurei destruir o vírus da mentalidade woke depois disso. Na viragem de Musk, temos ainda de considerar um outro elemento, muitas vezes desvalorizado na análise política, norte-americana ou na portuguesa: o despeito. Em 2021, o presidente Biden reuniu na Casa Branca executivos da General Motors, da Ford e da Stellantis, os principais produtores automóveis dos Estados Unidos da América. Sabem quem é que não foi convidado? Isso mesmo, Elon Musk, CEO e alegadamente fundador da Tesla, uma empresa produtora de carros elétricos. Mais recentemente, os consumos de Musk têm sido apontados como um acelerador destas manias e excentricidades do magnata. É um último dia de governo difícil para Elon Musk, que apareceu na sala oval com um olho negro apenas horas depois de um bombardeamento de notícias sobre as alegações sobre o seu uso de drogas. Num longo artigo que cita pessoas próximas, o New York Times reporta que o consumo de drogas de Musk foi muito além do uso ocasional. Ele disse a algumas pessoas que estava a consumir tanta ketamina, um poderoso anestésico, que já estava a afetar a sua bexiga, o que é um efeito conhecido do uso crónico da droga. Ele tomou ecstasy e cogumelos psicodélicos e viajou com uma caixa de medicamentos em que mantinha cerca de 20 medicamentos diários, incluindo o estimulante Adderall. O Times acrescenta que, enquanto o uso de drogas durante a campanha foi mais que ocasional, não é claro que se Musk tomava drogas quando assumiu funções na Casa Branca. It is unclear whether he was taking drugs when he became a fixture at the White House this year. Qualquer que tenha sido o gatilho, o despeito ou os consumos, o poder de Musk e de outros como ele é um perigo para a democracia. E é sobre isso que vos queria falar agora. Sobre a verdadeira dimensão do Império das Trevas, controlada por este Darth Vader de Silicon Valley. O universo empresarial de Elon Musk tem 3 pontos cardeais, definidos pelo próprio em 2009. A internet, os transportes alternativos
e o espaço. Quando estava na faculdade, pensei em 3 áreas que afetariam o futuro da humanidade: a internet, a transição energética e nos transportes e exploração espacial, particularmente a extensão da vida para múltiplos planetas. Mas a estratégia empresarial de Musk não seria nada sem o seu estilo muito próprio de fazer as coisas. E a Tesla é um grande exemplo disso mesmo. Na conferência de imprensa sobre os maus resultados da Tesla em 2025, Musk preferiu abordar pela 1000ª vez as suas ideias para um serviço de robotáxi que não está sequer perto de existir. É mais um dos mitos criados por um homem que conseguiu dizer ao mundo que a Tesla foi ideia sua. Os verdadeiros fundadores da empresa discordam desta versão e lembram que Musk surgiu mais tarde como investidor e que foi fazendo o seu caminho até expulsar o principal mentor e assumir ele o lugar de presidente. Antes deste golpe de sorte e inegável talento, há que admitir, Musk já era rico, mas não era tão rico. O primeiro negócio a sério que se lhe conhece é uma empresa de transações financeiras online que fundou em 1999, no meio da bolha tecnológica da viragem do milénio. Sabem como lhe chamou? X. Não se pode dizer que tenha sido um enorme sucesso, pelo menos até à fusão com uma outra startup de pagamentos digitais com uma tecnologia mais sólida, chamada PayPal. Elon Musk acaba despedido da administração da PayPal sob acusação de pôr em risco a sobrevivência financeira da empresa. Mas isso não o impediu de ficar com uma parcela de $180 milhões do valor astronómico da venda da PayPal à eBay. Com esta parte, Elon Musk funda a SpaceX, uma empresa de viagens espaciais, e ainda lhe sobram uns trocos, cerca de 6 milhões, que usa para investir na Tesla quando os fundadores lhe batem à porta em 2004. Musk passa assim a acionista maioritário da Tesla e exige também ser o presidente do conselho de administração. Mas mesmo isso é muito pouco para ele. A gota d'água aconteceu no lançamento público do novo modelo elétrico da Tesla. Musk enviou um e-mail a todos os trabalhadores e assessores de imprensa da empresa, indignado com a falta de protagonismo que lhe fora atribuída no evento. Na sua cabeça, martelava obsessivamente uma ideia. Musk queria ser visto como um visionário, um Steve Jobs dos carros a pilhas. Uma das coisas que achei fascinante sobre ele é que conseguiu coisas incríveis. A SpaceX é incrível, ele fez coisas interessantes com a Tesla, com certeza. Não sei porque é que tem que dizer que foi o fundador quando não o foi. Não entendo isso. O que aconteceu a seguir é em parte um mistério. O que se sabe é que o principal fundador da Tesla foi afastado e processou Musk na justiça. Desse processo resulta um acordo judicial em que Musk ganha o silêncio do antigo sócio, chamado Martin Eberhard. E é ele que a seguir vos fala. Pode descrever o momento em que percebeu que não poderia fazer parte da Tesla? Não. Mas há alguma coisa que possa dizer sobre a razão por que saiu? Não, bem, eu fui atirado de borda fora de uma forma muito rude e o caso terminou em processo e acordos judiciais. Isso agora é outra história. Musk chega assim a CEO da Tesla em 2008, o ano em que a crise bate à porta dos Estados Unidos da América. Com poucas centenas de carros produzidos e sem perspectivas de aumentar a sua capacidade, a Tesla precisava desesperadamente de uma de duas coisas: um parceiro credível, como a Daimler, a dona da Mercedes, ou então um financiamento substancial, como aquele que o Congresso aprovara para a produção de transportes mais limpos. Mas sem um empréstimo, o parceiro não aparecia. E sem parceiro, também não havia empréstimo. Musk resolve o problema da seguinte maneira: anuncia o financiamento antes sequer de ter submetido a candidatura, e assim consegue a parceria com a Daimler e depois pede e consegue o empréstimo. Com a boa publicidade, a Tesla lança-se na bolsa e o milagre acontece. Elon Musk torna-se o multimilionário que conhecemos, um mestre a promover as suas empresas através da sua imagem pessoal, capaz de manipular os preços de mercado com um tweet polémico, mas muito pouco disposto a respeitar os seus trabalhadores e a democracia em geral, digamos. Ora, ouçam. Eu acho que a escala e a dimensão da litigação internacional contra a Tesla provam que há problemas sérios com os veículos. Na Austrália, uma ação coletiva sobre travagens fantasma e outros assuntos teve início no Tribunal Federal no mês passado.
Este acidente é um dos mais de 1000 que a Tesla tem enviado aos reguladores federais desde 2021, os detalhes dos quais foram escondidos pelo público. Vídeos e dados destes acidentes, divulgados pelo Wall Street Journal, mostram que a dependência das câmaras para a tecnologia de autopiloto da Tesla coloca o público em risco. A Tesla está agora em julgamento por alegadamente tolerar agressões raciais contra os seus trabalhadores negros e por atacar quem denuncia. O processo inclui declarações de um trabalhador negro da fábrica da Califórnia que fala da utilização frequente da palavra N, sobretudo por parte de homens brancos. O trabalhador afirma também que a Tesla recusa medidas para pôr fim a este comportamento. No Texas, os trabalhadores estão a lutar para receber o seu pagamento depois de trabalharem para construir uma fábrica Tesla. Os trabalhadores apresentaram queixa junto do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América. Agora, o advogado diz que alguns empregados não foram pagos enquanto eles construíram uma fábrica de bilhões de dólares. A equipa de advogados diz que os trabalhadores não receberam horas extraordinárias nem o pagamento das férias. A Tesla não respondeu à CBS. Uma investigação da CNN revelou que a Tesla, a empresa mais famosa de Elon Musk, tem um padrão de não pagar às empresas subcontratadas mesmo quando o trabalho é finalizado. Musk é o homem mais rico do mundo e, apesar de ser conhecido pela sua abordagem de redução agressiva de custos, as empresas que entram em negócios com ele não esperam deixar de ser pagas. Depois da Tesla, veio o Twitter. Para Elon Musk, a rede social é muito mais que um meio de comunicação empresarial. É uma arma política. E é só assim que podemos compreender a sua aquisição. Financeiramente, a operação revelou-se um buraco sem fundo. Quando se lançou numa oferta de compra, Musk ofereceu 44 mil milhões de dólares pela empresa, 38% acima do preço de mercado. Desde então já chegou a valer quase 10 vezes menos que o preço a que Musk a comprou e nunca mais ultrapassou esse valor. Para angariar uma quantia tão astronómica, Musk teve a ajuda de fundos de investimento privados e de um príncipe da Arábia Saudita, mas também usou as ações da Tesla. Propôs comprar o Twitter por mais de $54 por ação no início do mês, dizendo que esta é a sua melhor e final oferta. Permitam-me aqui um pequeno parêntese sobre a fortuna de Musk. Quando se diz que Musk é o homem mais rico do mundo, é essencialmente porque tem na sua posse muitas ações de duas empresas que estão muito valorizadas em bolsa, a Tesla e a SpaceX. E vai ter mais, porque a Tesla aprovou no fim de 2025 um pacote de pagamentos a Elon Musk em ações no valor de $1.000 milhões. A questão é que, para além dos dividendos que estas ações possam pagar, estes títulos são uma propriedade. Eles não podem ser usados diretamente como dinheiro para comprar coisas. Dito de outra forma, Musk tem de facto uma fortuna, mas ele não tem liquidez. A não ser que venda as ações, mas aí vai ter que pagar impostos e vai ficar sem elas. É então que Musk decide pedir empréstimos e, como garantia desses empréstimos, oferece aos bancos os títulos, as ações que possui da Tesla e da SpaceX. Foi isso mesmo que Musk fez para comprar o Twitter, mas também é desta forma que financia a sua vida de luxo, sempre sem pagar impostos. Perguntamos agora, se o Twitter não foi nem será nunca um bom negócio, por que é que Elon Musk se lançou a comprá-lo? A resposta mais simples, que também é verdadeira, é que a aplicação do passarinho azul se tornou no seu novo brinquedo preferido, logo a seguir a foguetões e a carros elétricos. Recordem-se que as redes sociais são uma forma de comunicação direta com milhões de pessoas e que dispensa qualquer intermediação ou verificação de factos. Quem manda é o algoritmo, ou seja, é o código que decide as publicações e as contas que são promovidas na aplicação. E o Twitter tornou-se por isso a plataforma ideal para os estilos de comunicação mais agressivos e mais polémicos. É a plataforma ideal para bullies, twitteiros frenéticos como Musk e Trump, que construíram assim as suas personas públicas. Um como empreendedor visionário e o outro como político disruptivo. Elon Musk é um publicitário tão talentoso, mas tão talentoso, que consegue liderar um movimento libertário anti-Estado, enquanto suga os recursos dos contribuintes norte-americanos através de subsídios, benefícios e empréstimos públicos.
Segundo o Washington Post, a conta dos últimos 20 anos já vai em 38 mil milhões de dólares. E aqui estarão incluídos também uma parte dos lucros da Tesla que dependem diretamente de incentivos públicos ambientais. Os tais que Trump ameaçou cortar com a sua lei grande e maravilhosa. We ended the last administration's insane electric vehicle mandate. Será esta, afinal, a verdadeira razão para a zanga entre Musk e Trump? Para descobri-lo, temos que nos lançar numa viagem espacial com um destino final em Marte. Até ao próximo episódio e lembrem-se, nem tudo o que é ouro reluz, nem todos os que fagueiam andam perdidos. Este podcast contou com a sonoplastia de Margarida Adão e Tiago Arato. A produção é de Amilcar Correia, a revisão é de Rubem Martins, o genérico é um original de Benjamin. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.